Fala aí, galerinha do ENA, que quem tá falando é o Roger, da Sociologia e Filosofia de vocês. Estamos aqui para mais uma aula de Sociologia, que é a nossa quinta aula. Hoje a gente vai tratar de um tema que está muito em voga atualmente, está sendo bastante repercutido e tratado, e nós, dentro da Sociologia, nós, digamos, temos uma aula mais voltada para isso, a gente vai tratar aqui um pouquinho, né? Um conceito, com algumas definições, né? E buscando discutir mais amplamente, né? Então a gente vai falar aqui de relação de segregação, identidade, conceito e discriminação, mais especificamente aqui de raça, racismo e etnia, voltando mais para essa ideia no contexto geral de discriminação de outras raças, de outras etnias, um conjunto de teorias e ideias que ali, digamos, de uma maneira muito, muito unilateral, forma uma hierarquização entre as raças, entre as pessoas. Então, eu tirei aqui algumas definições do dicionário, né, do Google, que dizia que raça, né, era a divisão tradicional e arbitrária dos grupos humanos, determinada pelo conjunto de caracteres físicos hereditários, ou seja, a cor da pele, pelo formato da cabeça, pelo tipo de cabelo. Por exemplo, atribuindo o que a gente tem, né, por exemplo, a raça europeia é branco, alto, cabelo liso, né, louro, olho azul. Aquela ideia lá da raça ariana que o Hitler, outra coisa, né? De outro nome, se invoca aí, infelizmente, mas que ele pregava essa ideia de uma raça ariana. E quando vai para outros agrupamentos sociais, né? Por exemplo, quando é afro, né? Tem aquela ideia de que é negro, é, o cabelo que eles usam, né? Que eles têm o cabelo crespo, o cabelo de bombril, o cabelo duro, aqui já vai a parte da ridicularização das feições, dos caracteres físicos e hereditários que aquele agrupamento social tem. E é uma divisão tradicional, porque há séculos, né, que essa forma de caracterização de determinados conjuntos sociais que não são considerados dentro do padrão, né, ela persiste, infelizmente vai persistir aí durante muito tempo, e a arbitrária porque normalmente é o grupo de, digamos, que se vê etnocentricamente, que se sente no direito, sente um poder de é, poder subjugar, sobrepujar outras pessoas. Porque normalmente, né, o que a gente aprende como padrão de beleza, aprende como o padrão a ser seguido, como o, o horizonte, o norte do que é belo, né, ser louro, olhos azuis, alto, musculoso, forte, né, branco, né, cabelo liso. E quando sai fora deste padrão, né, quando já é negro, né, os cabelos crespos, né, e não tem os olhos azuis, né, a gente já passa a olhar com um certo olhar de desconfiança, um olhar preconceituoso, né, um olhar já de julgando sem conhecer profundamente aquela pessoa, aquele agrupamento social, justamente porque no nosso processo de socialização, né, quando a gente
começa a constituir os nossos laços, começa a conviver em sociedade, essas são, digamos, entre aspas, os ensinamentos que nos são repassados. São, digamos, a cartilha, um manual de viver em sociedade, dos atos, das ações, do contexto geral a ser vivenciado que nos são passados, né? Então a gente já meio que acaba muito imaturamente, sem um papel crítico, absorvendo tudo isso que no nosso processo de socialização, seja dentro de casa, seja na escola, seja na sua igreja, seja no grupo de amigos, né? Que você acaba absorvendo. A etnia é definida, né, como coletividade de indivíduos que se diferenciam por sua especificidade sociocultural, refletida principalmente na língua, religião e maneira de agir. Então, é mais uma vez, né, uma definição que acaba por restringir muitas vezes o que é uma única raça, que é a raça humana. Então, não tem esta ideia de raça africana, de raça americana, de raça europeia, de raça asiática. No contexto geral, nós somos todos pertencentes à mesma raça, a raça humana. E quando é nessa ideia de etnia, né, tem a etnia indígena, estou meio generalizando, não são os termos corretos, mas creio que vou dar para vocês entenderem, né? Etnia africana lá, da Angola, da Nigéria, né? Porque eles se caracteriza justamente por essa conformação sociocultural que é muito específica de cada sociedade, que é muito específica de cada agrupamento social, que é caracterizado principalmente, como diz aqui, né? Pela língua, pela religião e pelas maneiras de agir. Mais uma vez, entrando, se está fora do contexto que é considerado normal, civilizado, né? O, o padrão, o belo, o que é aceito, amplamente aceito, então você já entra naquela ideia de segregar, aquela ideia de discriminar, de ter um preconceito, de constituir uma relação sobrepujante com a, aquela determinada etnia. Por exemplo, que é muito comum dos ciganos, né? A gente tem essa, essa ideia de, de, de um preconceito já estabelecido, que é nos passado, que é nos colocado pelo nosso processo de sociabilização, né? Com os africanos, né? Com os islâmicos, né? Que é tido muito daquela ideia do terrorismo, né? Pela língua, pela religião, pelas maneiras deles. Então, são processos, são ideias, são padrões que nos são passados, que não são, ao meu ver, corretos, né? Mas que são os que são aceitos amplamente e no processo de socialização eles acabam sendo meio que empurrados goela abaixo na grande maioria da população. Alguns acabam se revoltando contra esta ideia já sistematizada e estruturada, né? E acabam desencadeando processos como os que a gente está felizmente presenciando atualmente, de luta, né? De dar vez e voz às pessoas que sofrem com isso, né? E a discriminação é a ação ou efeito de separar, segregar, pôr à parte, né? Aquela ideia, isso não faz parte do meu grupo, isso não faz parte do meu contexto de vivência social, isso não faz parte do que eu entendo como correto, como certo, como o que me agrega, como o que eu enxergo como belo, como aceito culturalmente, socialmente, então deixe de lado. Ele não agrega nada, não, não, não me eleva em nada. Então vamos deixar a parte. Né? É discriminado, é separado, é segregado. E o preconceito que é
qualquer opinião ou sentimento concebido sem um exame crítico. Você viu lá uma pessoa, né, fala a língua lá, né, o árabe, e se veste lá, né, com aquela, todo o traje característico dos árabes, né, dos islâmicos, né, com a religião, né, que é o islamismo, né, são muçulmanos, e com as suas maneiras de peculiaridade de agir, você já acaba atribuindo a eles a ideia de que são terroristas, de que vão cometer algum ato de terrorismo, né, que vão explodir uma bomba, que vão cometer algum atentado, né, ali. Então já é meio que esta opinião, este sentimento, né, preconcebido, sem conhecer, sem tomar qualquer conhecimento de quem realmente é aquela pessoa, o que realmente ela busca fazer, né? Então, é um preconceito, ou seja, antes de um conceito, é algo muito superficial, são generalizações muito superficiais. E a criação de estereótipos justamente como esse que eu acabei de, de expor. Da mesma maneira foi quando era no tempo da colonização dos índios, que eles eram preguiçosos, quando começou o processo de escravidão dos africanos, com aquela ideia de que eles, uma ideia mais voltada para a religião, né, que eles tinham que trabalhar para poder se redimir dos pecados deles, né, que eles eram aberrações, eram bárbaros e tudo mais. Então é uma criação de estereótipos, de ideias, de conceitos, que é muito propício para aquelas pessoas que se acham, que se veem uma visão etnocêntrica, que eles estão no topo. Eles são o primeiro da hierarquia, são o número um. Então, esses estereótipos, essas generalizações, elas acabam sendo muito propícios a quem acaba estando no, no, no comando, né? Quem acaba estando no topo do poder. E justamente eles são difundidos e passados no nosso processo de socialização. Ou seja, dentro de casa, muitas vezes, o pai e a mãe eles têm visões racistas e preconceituosas. Isso é passado para os filhos, dos filhos, passa para os netos e assim em diante. Ou na escola, no seu grupo de amigos, na sua religião, né, na sua igreja. E nas mais variados contextos de socialização que a gente tem na, na, nas mídias sociais, né, nos meios de comunicação, como foi utilizado muito fortemente na Alemanha nazista, né, o ministro da propaganda nazista, o Joseph Goebbels, ele tinha muito forte nessa ideia de difundir, né, os estereótipos que foram criados na época do Terceiro Reich, de um antissemitismo, né, de contra ser os homossexuais, os judeus, né, o comunismo de, de, de pessoas que tinham deficiência. Então, eles são difundidos nos mais diversos aspectos da nossa vivência social e a gente acaba sendo bombardeado. A gente é bombardeado de todo lado e muitas vezes a gente acaba não tendo como se defender e meio que acaba interiorizando algumas formas de racismo, algumas formas de segregação e etnocentrismo que a gente não entende como tal, porque parece ser muito inofensivo, ser muito corriqueiro, muito usual. A gente tem que ter um trabalho de um exercício de criticidade, de auto-reflexão muito diário. Então, o racismo, né? Ele já é o conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma hierarquia entre as raças, entre as etnias, né? Tem aquela ideia de ter um povo, ter uma nação maior do que a outra, que é justamente esta ideia que o nazismo pregava, né? Que a raça ariana era superior, né? A todas as outras raças existentes, né? Que eles poderiam
lançar mão do que fosse necessário para haver a prevalência da raça ariana. Então, ó, pressupõe a existência de raças humanas, justamente essa. Existe a raça ariana, existe a raça dos africanos, dos judeus, dos comunistas e no mais sei de que no que existe no mundo. Castan vai, digamos, como cortando fatias, né? Fazendo quadrados e cada pessoa tem de se encaixar no quadrado. E um quadrado que se acha, né, um bloco que se acha superior ao outro, acaba tendo esta visão etnocêntrica, esta visão hierarquizada de superioridade. Né? Então, é uma visão muito etnocêntrica. É um ponto de vista unilateral e que muitas vezes ele acaba sendo disseminado muito fortemente, muito massivamente, e forma uma ideologia tão, digamos, tão bem contextualizada, tão bem intrínseca e estruturada dentro da sociedade, que é quase que, que impossível você tentar fazer a pessoa que acredita naquela ideologia, que acredita naquela ideia, que o que ela pensa, o que ela prega é algo muito fora do contexto real, né? O contexto de que a única raça que existe é a raça humana, né? E que as diferenças que existem, elas são muito benéficas e contribuem para a pluralidade que existe no mundo. Então, não é essa ideia de que porque fulano é diferente de mim, que ele é melhor ou pior do que eu. Então, essas ideologias, essas ideias, elas são muito difundidas, mas elas são muito irracionais, são muito ilógicas. O que contribuiu, em certo período da história humana, e é muito prevalente ainda hoje, para a criação das teorias eugênicas, né? Que é a ideia de que há geneticamente raças superiores. Mais uma vez, batendo até que é um exemplo muito conhecido, muito, muito tratado, né? Que é a ideia do que foi feito na Segunda Guerra Mundial, que é essa ideia da raça ariana, né? Do povo germânico, né? Que era da Alemanha, da Áustria, né? Pegava Tchecoslováquia, não sei mais o que eles eram geneticamente superiores aos às outras aglomerações sociais existentes no mundo. Tanto que, se eu não me engano, na Olimpíada de 1938, se não me falha a memória, como é que foi os Jogos Olímpicos de Berlim, quando Hitler ele já era chanceler da, da Alemanha, né? Antes dele declarar lá o Terceiro Reich, ele tentou provar que os representantes da raça ariana, os representantes da Alemanha, eles eram melhores do que todos os outros competidores dos outros países. E tem um filme, eu não me lembro o nome, mas que ele fala justamente de um corredor negro americano que acabou ganhando, se não me engano, 3 medalhas de ouro contra é, competidores do lado nazista que eram brancos. Então, acabou meio que tendo esta comprovação na prática, vamos dizer assim, mas que foi muito simbólico, né? Que provou ao Hitler que a sua ideia estava errada, de que não é porque eles são brancos, né, que eles são altos, que eles são loiros, né, que eles são tidos como belos, que eles são superiores ou melhores do que os outros, né? E o que ele considerava como sendo uma raça abaixo, né, como sendo alguém inferior, acabou demonstrando que na prática não é bem isso. Aliás, não é isso. Então, existiram, né, os primeiros estudos antropológicos, né, que tinham uma visão evolucionista, ou seja, a escala de evolução das culturas, que a gente pode caracterizar isso muito bem na ideia dos processos que houveram de, entre aspas, colonização, né, na América, na África, na Ásia, que é aquela ideia de sair de um estado de selvageria, de um estado de barbárie, para um estado social civilizado.
Então, existiam os estágios rumo à civilização, uma ideia de evolução social e cultural, né? Que é sair de selvagem, de barbárie, civilizar. Foi justamente muito também naquela ideia que existia no Brasil colônia de catequizar os índios, né? De, que usou-se os padres jesuítas, né? Para catequizar os índios, né? Ou seja, ensinar eles a serem cristãos, a falarem portugueses e a viver as maneiras, né? Viver do jeito que os portugueses, do jeito que os europeus eles achavam e preconizavam como sendo certo. Então, justamente nesta visão preconceituosa, nesta visão de raça superior e de um etnocentrismo muito, muito presente naquela época, principalmente, mas hoje em dia ainda há esta ideia muito forte de um etnocentrismo. E muitas vezes ainda se é preconizada esta ideia uma escala de evolução social, que sai de um estado de selvageria rumo à civilidade. E o racismo nos dias de hoje, a gente pode acabar caracterizando como né, são atos que são consequências de pensamentos e ideias circulares que se tornaram intrínsecos no nosso corpo social, na nossa sociedade. Então, são formas de enxergar o mundo, formas de ver as variadas e inúmeras sociedades existentes do planeta e, através de uma ótica, de uma visão, de um único povo, de uma única sociedade. E se tornou muito enraizada, muito, muito aderida no nosso contexto de sociabilidade, e talvez seja uma das primeiras coisas que sejam nos repassadas quando a gente adentra no espaço social, quando a gente adentra nos ambientes sociais, nas instituições sociais. Então, esta ideia de racismo, de que o branco é superior ao negro, ela é muito preconizada no nosso contexto de sociabilização. E ele tem que ser analisado justamente a partir de uma perspectiva cronológica geral. Não é analisar o que ocorreu com o George Floyd nos Estados Unidos e com as manifestações antirracistas que estão ocorrendo no mundo todo como um fato isolado deste tempo, deste século, e que é muito específico à sociedade americana, que é muito específico lá a Minneapolis, né, lá na cidade onde ocorreu. Então tem que ser analisado a partir de todo um contexto histórico, social, que veio lá do período das grandes navegações, da colonização, seja na América, seja na ideia do imperialismo, né, na neocolonização na África e na Ásia, e que teve muito forte essa ideia da escravidão, né? Essa ideia de que os negros eles podiam ser pegos lá e trazidos para cá para trabalhar à força em condições miseráveis e indignas, simplesmente por serem negros, né? Então, isso tornou-se estrutural nas sociedades humanas ao ponto de ser, em inúmeros casos, praticado de forma velada, né? E sem ter a consciência de que palavras ou expressões usadas cotidianamente, em contextos muitas vezes tidos como engraçados, entre aspas, representam uma ideia de degradação. Ou seja, é algo, infelizmente, tão corriqueiro, tão comum, tão tão peculiar do nosso contexto social, dos nossos hábitos, das nossas falas sociais, que a gente acaba muitas vezes passando, deixando passar desapercebido uma fala, uma expressão que é sim racista, que tem sim um contexto de uso, né, que foi preconizado no período, né, da escravidão, que constitui-se como uma ideia de degradação, como uma ideia
com o intuito de denegrir os negros, de denegrir os africanos, né? Tem aquela ideia de eu não sou todos negros, né? Porque a gente tem que lembrar que no contexto da escravidão, né? Os senhores, né? Os donos de escravos, né? Eles tinham as africanas, tinham as mulheres negras como propriedade sua para satisfazer os seus desejos, né? Principalmente seus desejos sexuais. Então, quando a gente entra nessa ideia dessa expressão, não sou todas negras, né? A gente coloca meio que num contexto muito comum, muito engraçado, mas tem todo um contexto por trás e tem justamente essa ideia de degradar, de denegrir a, a, a identidade de um povo, a identidade de uma sociedade. E também entra nesse mesmo contexto a ideia de lista negra, né, que é uma lista ruim, uma lista de pessoas, né, ou de coisas ruins que foram feitas ou a se fazer, de mercado negro, né, que são coisas obscuras, são coisas que não podem ser feitas legalmente, é um contexto de legalidade. Então, por que não dizer eu não sou todos brancos, lista branca, mercado negro, naquela ideia de inveja branca, né? Inveja é inveja. Porque uma inveja branca seria uma inveja boa. Inveja é inveja. Tá? Então, aquela ideia de oposição é que o negro representa o ruim e o branco representa o bom, né? Essa ideia de inveja branca, ela caracteriza muito isso, né? Inveja é inveja. Independente da adjetivação que se queira usar, né? E tem um videozinho aqui, né? Que eu ler aqui para passar justamente para vocês nesse contexto. Negro ou preto? Escutem aí. Então, isso é justamente no que a gente estava falando, né? De que muitas vezes na linguagem que a gente aprende, nos é repassada no nosso processo de socialização, mais uma vez eu toco nisso, ela acaba entendendo certas expressões, certas palavras como sem, sem ser capaz de denegrir determinadas pessoas, né? Sem ser capaz de atacar a identidade de determinados grupos por, por palavras comuns, quando, na verdade, né, essas ideias, essas expressões, como foi falado no vídeo, né, elas são
atribuídas um caráter que é muito negativo, como essa ideia de negro, né? Ele falou de peixe negro, mercado negro e tantas outras coisas. Então, espero que tenha ficado bem materializado com o que foi expresso no vídeo, né? Então a gente tem que buscar compreender o racismo nas suas raízes, nos seus contextos, né? Fazer essa busca, ela é de sua importância e talvez seja um mínimo, né? Que a gente pode fazer quando não se sabe como ele se dissemina, como ele prejudica e como ele maltrata inúmeras vidas pelo mundo. Então, se a gente não tem o conhecimento mínimo possível de como ele é caracterizado, como ele se dissemina, como ele prejudica, como ele maltrata, como muitas vezes ele tira vidas, então que a gente necessita, o mínimo a ser feito é buscar saber o que é, buscar compreender as formas como ele se expressa, né? E muitas vezes a gente acaba apegado àquela ideia de resolver logo de cara. Não, é o racismo, então vamos riscar o racismo do mundo. Vamos riscar o racismo da sociedade, né? É aquela ideia de que como seria possível acabar com o racismo e diversas outras mazelas e tristes realidades vividas todos os dias no mundo por uma grande quantidade de pessoas. E tem aquela ideia de solucionar ali, papo, né? O problema surgiu ali e a gente vai solucionar e pronto, e fim de papo. Mas não é o certo a se fazer da minha, né? Não é o mais fácil, o mais tangível. Então, o que a gente tem que pensar nisso? Pensar como eu posso contribuir para reduzir ou, quem sabe, mitigar a recorrência dessas e de tantas outras realidades fétidas, tristes que existem na nossa sociedade. Então, a gente tem que pensar que nós fazemos parte de um contexto muito maior. Tá? A gente não pode querer resolvê-lo sozinho. Não pode querer ser o salvador da pátria e porque eu sei como é que vai resolver isso, é assim, 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 assado e pronto. Não. Cada qual, cada pessoa, cada ser vai fazer o seu papel, vai desempenhar a sua função e no agregado das ideias, no agregado de ações, a gente vai conseguir mudar um pouco, né, esta realidade tão triste que existe. E talvez o nosso primeiro passo seja abrir os olhos para a realidade e ver que abolir a escravidão não significou o fim do racismo, segregação e discriminação. Então, mais uma vez, não foi da noite para o dia, né, porque a princesa Isabel assinou lá a, a Lei Áurea, lá em 1988, 1888, que os negros deixaram de ser discriminados, de sofrer racismo, de ser considerados como inferiores, né? De ter seus direitos e, 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 e seus direitos negados. Então, isso quer dizer que não é, que você não pode entender a partir da assinatura de um documento, né? Então, quer dizer que não é racista e manter um estado de passividade frente ao problema não significa ser sua maior contribuição. Então, não é só, não, eu não sou racista e ponto final. Então, eles que se resolvam para lá. Isso acaba entrando muito naquela ideia de se eu não ajudo, eu não atrapalho. Eu não posso fazer nada, eu fico na minha, não participo nem um lado nem de outro e dou por findada a minha participação. O que no lógico, considero o principal, né, é o compreender que o racismo não acaba nada de dia para a noite. Mais uma vez, eu acabo repetindo. Não é porque a princesa Isabel assinou a Lei Áurea lá em 1888 que os negros deixaram de sofrer discriminação, de sofrer racismo, de sofrer preconceito, de serem segregados, de terem os seus direitos negados e negligenciados. Não é porque eu apoiei as manifestações que ocorreram, meio que para aquela ideia de Maria vai com as outras, de modismo, né? Que o meu papel se encerra aí. Muito pelo contrário, né? Trata-se de uma questão com múltiplos fatores socioestruturais e com atos, pensamentos e denotações enraizados, porque é algo que está fixado
na nossa sociedade. E que muitas vezes o combate ele deve começar dentro da nossa casa, da nossa família, do nosso grupo de amigos e no ambiente que a gente muitas vezes acaba negligenciando, que é um mito, né? Aquela ideia, eu quero ser a pessoa mais rica da minha cidade. Mas como que você quer chegar até esta posição social, vamos dizer assim, né? Até esse status social? É do dia para a noite? Você se deita num dia com a sua conta em R$ 1.000 e no outro dia, quando você acorda, você tem, sei lá, mais de 100 milhões, de 500 milhões na sua conta. Não é assim. Então a gente acaba muitas vezes pensando no, no, no todo, pensando em algo, na finalidade, né, naquela ideia do fim, e, não, e acaba negligenciando os passos, os detalhes, os contextos que são considerados mais pequenos, né? Então a gente acaba nessa ideia de combater o racismo pensando o macro e negligenciando o micro. Aí eu quero acabar com o racismo no mundo, mas como é que eu posso contribuir para acabar com o racismo no mundo? Então eu posso contribuir dentro da minha casa, dentro da minha família, no meu grupo de amigos, na minha faculdade, na minha escola, é, no meu grupo de futebol, de futsal, no grupo de esportes, e por aí vai. Então a gente tem que pensar justamente neste contexto mais pessoal, né? E não no contexto global, primordialmente. Então a gente tem, né, aquela ideia do trabalho de formiguinha, de pouquinho em pouquinho, né? Aquela ideia de grão em grão a galinha enche o papo. E talvez não vejamos o fim do racismo, né? Infelizmente. Dos preconceitos, das discriminações e de tantas outras formas de segregação. Mas nós podemos ser peças nesse enorme e complexo quebra-cabeça, como a dias é uma sociedade um pouco melhor, né? Então vamos refletir, vamos buscar uma autocrítica das nossas ações, dos nossos pensamentos, do que nós falamos, do nosso jeito de expressar, do nosso linguajar, de como está o nosso contexto familiar, o nosso contexto social, a nossa ideia de, 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 de enxergar o racismo dentro da nossa casa, dentro da nossa família, do nosso grupo de amigos, grupo WhatsApp, grupo não sei mais o que, né? Então a gente tem como um, um ato mais tangível e concreto esta ideia de buscar mudar as pequenas coisas, né, que nós consideramos como pequenos detalhes, mas que no final fazem toda a diferença. É como coloquei aqui, é um quebra-cabeça enorme e complexo. Então a gente tem que ir justamente pelo que está à nossa frente e que é mais palpável, mais tangível. E não pensar naquela ideia de eu estou aqui no, no início e a linha de chegada é a 1.000 metros, que eu vou sair de 0 metros para 1.000 metros logo. Não, eu vou de 1, 2, 3 até 999 1.000 metros, né? Então eu espero que esta aula, né, esta videoaula, mais uma discussão, ela possa servir de alguma maneira para vocês, né, para quem está escutando, e que a gente possa buscar combater, né, essas formas de segregação, essas formas de aculturação, de discriminação, de racismo, de preconceito, que denegra a identidade dele, denegrem o perfil de determinados grupos, de determinadas pessoas, nos nossos pequenos atos, nas nossas pequenas ações, né? É assim, pensado, né? A gente pode vislumbrar, né, uma sociedade, né, um mundo melhor do que nós temos hoje. E que as manifestações que ocorrem muito forte, né, muito fortemente em períodos em que há
manifestações globalmente como as do Black Lives Matter, que estão ocorrendo agora, né? Vidas negras importam, possam se tornar ações e atos cotidianos na vida de cada um de nós. Né? Então, esta é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Espero que ela seja compreendida. Né? Então, fiquem bem, se cuidem. Até uma próxima e, sabe, vamos combater o racismo e todas e tantas outras mazelas sociais que existem no Brasil e no mundo. Então, fiquem bem, se cuidem. Até uma próxima.